Tá, pode falar. Olá, nós somos estudantes do curso de farmácia, discentes Milene Ribeiro, Prisciane Cuba e Sara L. Docente Patrícia Castro. Vamos estar apresentando um trabalho sobre os antineoplásicos. Vou começar falando um pouco sobre do histórico. Então, em 1946, o primeiro quimioterápico antineoplásico foi feito a partir do gás mostarda, o qual foi usado nas duas guerras mundiais como arma química. E logo após a exposição dos soldados a esse agente, foi observado que eles desenvolveram uma hipoplasia medular, ou seja, a diminuição de algumas das três categorias de células sanguíneas, e também a hipoplasia linfóide, que é a diminuição do número de linfócitos, células de defesa que fazem parte do nosso sistema imunológico, o que levou ao seu uso no tratamento dos linfomas malignos. Então, nas décadas de 60 e 70, inicia-se a era da quimioterapia científica, a partir do conhecimento da cinética celular e da ação farmacológica das drogas. Agora eu vou estar falando um pouco sobre o que são os antineoplásicos. Então, antineoplásicos são medicamentos que inibem ou previnem o crescimento e a disseminação de alguns tipos de células cancerosas. Em outras palavras, antineoplásicos é uma classe de fármacos que são derivados da platina, né? A platina é um elemento químico que tem baixa reatividade e faz parte dos metais nobres. E eles podem ser nefrotóxicos, utilizados para destruir os neoplasmas ou as células malignas. Eles são utilizados no tratamento de pacientes que são portadores de neoplasias malignas. E há diversos grupos ou tipos de fármacos antineoplásicos. Tem os quimioterápicos, citostáticos e hormonas, e também há os métodos físicos de tratamento antineoplásico, que envolvem as radiações, crioterapia, laser, etc. E a opção escolhida para se utilizar depende do tumor, o qual vai ser tratado. Os antineoplásicos, então, eles são classificados de duas maneiras principais, tanto de acordo com a sua estrutura química e a função em nível celular e com a especificidade no ciclo celular. E eles são divididos em 6 grupos. Tem os agentes alquilantes, os agentes platinantes, os antimetabólitos, os alcaloides da vinca, os antibióticos antitumorais e os hormônios. Então, como foi falado, vou começar falando sobre os agentes alquilantes, algumas características deles. Eles causam alterações nas cadeias do DNA, impedindo a sua replicação, e também fazem a alquilação, ou seja, a transferência de um grupo alquila de uma molécula para outra, dos ácidos nucleicos, né, o DNA e RNA e as proteínas. São drogas ciclocelular não específicas que são capazes de destruir as células em repouso ou que estão em um processo de divisão ativa. Porém, as últimas, elas são mais sensíveis devido aos seus efeitos tóxicos. E aqui estão alguns exemplos de fármacos, né, de agentes alquilantes, que tem a ciclofosfamida, clorambucil, extramustina e fosfamida, mecloretamina, o melfalano, o temozolomida, tiotepa, o busulfano, carmustina, flotemustina, lomustina, rituximab, semustina, streptozosina, a dacarbazina e a oxalaplatina. E esses agentes também, eles incluem o grupo de drogas que são formados pelas platinas, ou seja, inclui os agentes platinantes, que alquilam e também inibem a síntese do DNA. Exemplos desses são a carboplatina e a cisplatina. E o mecanismo de ação desses agentes alquilantes? Bom, esses medicamentos, então, eles têm como principal alvo o ciclo celular, em que podem interromper ou conturbar as etapas importantes da proliferação celular. E como consequência disso, leva as células em duplicação à morte. Ou seja, eles interrompem o ciclo celular na formação das células cancerosas. E aqui também tem uma citação
né, que diz que, segundo a Almeida et al. 2005, os agentes alquilantes eles formam ligações cruzadas com os filamentos de DNA, o que impede a sua replicação e com isso destroem as células em repouso ou em processo de divisão ativa e, por consequência, a formação de citotoxicidade pela reação cruzada com a outra fita de DNA. E aqui tem uma imagem que está demonstrando a atividade dos agentes quimioterápicos antineoplásicos no ciclo celular, qual foi citado anteriormente. Então, está representando os antimetabólicos, os alcaloides da vinca, que também podem ser chamados de plantas alcaloides, e os agentes alquilantes, os quais eles passam pela fase S, como está representado, logo em seguida a fase G2, a fase M e a fase G1. Agora eu vou falar um pouco sobre as características dos agentes antimetabólicos. Bom, primeiramente, eles atuam na síntese de ácidos nucleicos e inibem as reações enzimáticas. Eles são capazes de enganar a célula, incorporando-se a ela e bloqueando a produção de enzimas que são necessárias à síntese de substâncias fundamentais ou também interpondo-se às cadeias do DNA e RNA, o que faz com que se transmitem mensagens erradas, por isso que diz que engana a célula. São drogas ciclocelular peculiares, né, são diferentes, porque atuam especificamente sobre células em fase de síntese do DNA, ou seja, a fase S, que é a fase em que a célula sintetiza uma cópia completa do DNA no seu núcleo. E são mais efetivos no tratamento de tumores em que acontece uma rápida divisão celular. A exemplos desses fármacos, podemos citar claridebina, fludarabina, mercaptopurina, tioguanina, leucovorina, metotrexato, raltitrexato, trimetrexato, azacitidina, capecitabina, citarabina, floxorudina, fluoracil e gencitabina. Agora eu vou estar falando as características dos alcaloides da vinca. Então, primeiramente, eles impedem a divisão das células durante a fase da metáfase. São os inibidores mitóticos e os inibidores da topoisomerase. Os inibidores mitóticos, eles se ligam às proteínas dos microtúbulos, são estruturas responsáveis pela polarização dos cromossomos, o que promove a sua ruptura ou os torna não funcionantes e causa o bloqueio da divisão celular durante a fase da metáfase. São drogas específicas ciclocelular que agem na fase M do ciclo celular. E alguns exemplos estão representados aqui também em imagens, né? A vinblastina, que tem por nome comercial Velban, a vincristina, que é o sulfato de vincristina, tem o vinorelbina, né, que tem o seu nome comercial de navelbine, e o paclitaxel e docetaxel. O mecanismo de ação dos alcaloides da vinca. Então, eles são agentes específicos do ciclo celular que bloqueiam a fase da mitose celular. O fuso mitótico é um dos melhores exemplos, né? Porque a formação se dá após a desorganização dos microtúbulos citoplasmáticos logo no início da mitose. Bom, e abordando os antibióticos antitumorais, suas características são que eles combatem o desenvolvimento de tumores e são drogas do ciclo celular específica. Um exemplo são leucimina, daxinomicina, daunomorubicina, dexarubicina, epirubicina, idorubicina, mitomicina C, mitoxantrona e mitramicina. O mecanismo de ação dos antibióticos tumorais são que eles são compostos antimicrobianos produzidos pela Streptomyces em cultura, atuam interferindo com síntese de ácidos nucleicos por meio de um processo denominado intercalação,
que impede a duplicação e separação das cadeias de DNA e RNA. E são drogas do ciclo celular específicas também. Elas inibem a ação da enzima como topoisomerase 1 e 2 e DNA polimerase. E liberam radicais livres, que são átomos ou moléculas altamente radioativas. Os hormônios, suas características são, eles são tumores derivados da mama, próstata, útero, tireoide, e são influenciados pelos hormônios. Eles possuem ação de hormônio. Nesse caso, a ação dos hormônios ou dos antagonistas hormonais depende da presença de receptores hormonais nas células tumorais, onde são capazes de retardar temporariamente o crescimento tumoral sem ocasionar citotoxicidade e de aliviar sintomas. Atuam de forma ciclocelular específica e são os glicocorticoides, os estrogênios, os progestagenos, análogos de somatostatina, análogos de gonadotrofina. Seu mecanismo de ação dos hormônios tiroidianos, eles agem por meio de receptores nucleares e estimulam o metabolismo energético, especialmente no fígado e no músculo, aumentando a expressão de genes que codificam a enzima-chave metabólica. Aqui podemos ver uma ilustração de como acontece que o hipotálamo, ele estimula a via TRH da pituitária, estimulando a via TSH do tireoide T3 e T4, formando, juntamente com as proteínas de ligação do fígado, formam os hormônios livre e hormônio ligado, que os hormônios prontos inibem a pituitária. Os glicocorticoides, eles têm um efeito de diminuir o efeito da proliferação sexual. Eles estão ligados no tratamento de linfoma, intracraniana e alivio dos efeitos intestinais. Estão ligados ao apoio hepático e os estrogênios são antagonistas fisiológicos usados em tratamento paliativo de tumores de próstata andrógeno dependente, e eles recrutam células do câncer de mama em repouso, promovendo morte delas por agentes citotóxicos. Exemplos são dietilestibestrol e etinileubestrol. Os progestagenos são utilizados em neoplasias endometriais renais, e seus exemplos são magestrol e medroxiprogesterona. Os análogos de somastatinas, eles têm a função de aliviar sintomas de tumores neuroendócrinos que expressam receptores de somastatinas, e a partir da ativação do receptor de somastatina, acontece a diminuição da proliferação celular e secreção hormonal. Exemplo é a octreotidina e leireotidina. Análogos de hormônios liberador de ganodotrofina, eles inibem a secreção da ganodotrofina, utilizado no tratamento de câncer de mama avançado e câncer de próstata. E são utilizados os gasorrelina, leuprorrelina e busorrelina. Os antagonistas hormonais, eles têm efeito inibitório, que pode estar relacionado à capacidade de induzir a apoptose em células cancerosas de hormônios dependentes, sendo eles os antiestrogênios, que são os tamoxifeno, raloxifeno e fulvestrato. Seu mecanismo é a inibição da transcrição gênica, que é responsiva a estrogênio, tratamento de câncer de mama, e o estrogênio, que é utilizado bicalutamida, o acetato de ciproterona
e a exolutamida, que o mecanismo é ligação ao receptor de androgênio citoplasmático ou nuclear, seu tratamento de tumores de próstata. E também os inibidores de síntese de hormônio suprarrenal, que são os trilostano, a minologutlamida, e o mecanismo dele é agir inibindo os estágios iniciais da síntese de hormônios sexuais e tratamento de câncer de mama pós-menopausa. Eu vou falar um pouco sobre a quimioterapia, como ela é e os medicamentos que são utilizados. A quimioterapia, ela se trata de um tratamento que utiliza fármacos com intenção de destruir as células doentes que causam os tumores e impedindo a propagação pelo corpo. Para que se tenha uma melhor resposta no tratamento da quimioterapia, é adotada uma estratégia onde se associa vários medicamentos. Apesar de ser um tratamento agressivo ao corpo, é o que tem melhor resposta contra o câncer. Ele pode ser realizado de forma oral, por comprimidos, intravenosa, intramuscular, subcutânea e intratectal. A forma intravenosa, intramuscular e subcutânea, elas são realizadas no hospital e com auxílio médico ou de um enfermeiro. Já a forma oral, ela pode ser administrada no domicílio do paciente, e a intratectal, ela não é tão utilizada e é realizada como se fosse um procedimento no centro cirúrgico, onde se aplica o medicamento no licor, que é o líquido da espinha. Os efeitos adversos mais comuns na quimioterapia são a queda de cabelo e unhas, a pele sensível, náuseas e vômitos no início do tratamento. Os medicamentos usados na quimioterapia são divididos em drogas citotóxicas, agentes alquilantes. Um dos medicamentos que usa agentes alquilantes é a ciclofosfamida, que é o agente nitrogênico do grupo da oxazoforina. Sua forma farmacêutica é comprimido e injetável, e ele é usado para leucemia linfótica crônica, linfomas e diversos tumores sólidos. É normalmente usado em combinação com outros medicamentos e também pode ser usado para tratar certos tipos de problemas renais em crianças. As contraindicações desse medicamento é a hipersensibilidade à ciclofosfamida, porque ela reduz o caso de insuficiência renal. E um outro medicamento é a cisplatina, que ela é apresentada em forma injetável e ela os outros nomes que podem ser encontrados também, além da cisplatina, é o cisplatina ou cisdiamidicloriplatina. Ele é um medicamento quimioterápico à base de platina, usado para tratar vários tipos de câncer, incluindo sarcomas, por exemplo, câncer de pulmão ou câncer de ovário, linfomas e tumores de células germinativas. As contraindicações dele é a hipersensibilidade à cisplatina ou qualquer outro medicamento que contém platina e disfunção renal. Os antimetabólicos, nós temos o metotrexato, que ele é anteriormente conhecido como ametopterina, e ele é um agente quimioterápico que é supressor do sistema imunológico. Ele é usado para tratar câncer, doenças autoimunes e gravidez ectópica e para abortos medicamentosos.
Os tipos de câncer para que ele é usado inclui câncer de mama, leucemia, câncer de pulmão, linfoma, doenças trofoblásticas, gestacional e osteosarcoma. Um outro medicamento é a fluorouracila. Ele é um análogo da pirimidina e é um antimetabólico antineoplásico. Ele interfere na síntese de DNA, bloqueando a conversão da timidilato sintase de ácido de ácido timidílico. Ele é indicado para tratamento de câncer coloretal, além do câncer de esôfago, mama e pâncreas. Aqui nós temos a imagem desses medicamentos. Os anticiclinas, temos o doxorubicina, que é uma solução injetável usada para tratar câncer de mama, pulmão, bexiga, tireoide e ovário. O cloridrato de desoxorubicina tem sido usado com êxito para produzir regressão de várias neoplasias. E ele é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade a desoxorubicina e outras antraciclinas. E também é contraindicado para pacientes com mielossupressão persistente ou estomatite grave. Também temos a daunorubicina, que é uma solução injetável e é usado para leucemia linfótica aguda e leucemia não linfótica aguda. Os derivados de plantas temos o paclitaxel, e ela é uma forma injetável, usado para câncer de ovário, esôfago, mama, pulmão, sarcoma, câncer cervical e pâncreas. Ele pode ser usado para outros tipos de câncer e ele funciona diminuindo ou interrompendo as células cancerosas de dividir e crescer, de modo que eventualmente elas venham a morrer. O vinorelbina, que também é uma solução injetável, é indicado para tratamento de doenças oncológicas, especificamente para carcinoma pulmonar, não microcelular e carcinoma mamário. Aqui temos as fotos ilustrativas desses medicamentos. Os análogos. Temos o etinilestradiol, que é apresentado por forma de comprimidos revestidos, usados para hipogonadismo feminino, menopausa, câncer de próstata, deficiência de estrogênio. O medroxiprogesterona, que é uma suspensão injetável, ele é usado para endometriose. Os antagonistas, o tamoxifeno, que é um comprimido. Esse tamoxifeno, ele permanece no grupo dos medicamentos chamado antiestrogênio. Ele atua bloqueando os efeitos do estrogênio. Ele é usado para o câncer de mama. Os inibidores de aromatase, o anastrozol. Ele é apresentado por comprimidos revestidos e é utilizado para o câncer de mama. Os inibidores da proteína quinase, tirosina quinase, erlotinib,
que é um comprimido usado para câncer de pulmão avançado ou metastático. Ele também é usado em combinação com a gemcitabina para tratamento de primeira linha para pacientes com câncer do pâncreas localmente avançado, inoperável ou metastático. Suas contraindicações a pessoas que têm hipersensibilidade ao medicamento e se a pessoa estiver utilizando medicamentos à base de platina. E também se estiver usando medicamentos inibidores da bomba de prótons, por exemplo, o omeprazol. O sunitinib, que é um comprimido usado para câncer no sistema digestivo ou pâncreas ou rins, que tumores malignos no estômago gastrointestinal. Esse medicamento, ele é indicado para tratamento com células renais avançadas ou metástases em adultos. Anticorpos monoclonais, que é o anti-EGF. O medicamento é trastuzumab, que é um pó liofilizado para soluções injetáveis. Ele é utilizado para câncer de mama avançado e metastático, câncer de pâncreas avançado. Esse medicamento, ele tem um suplementar com oxigênio. Outro anti é o VEGF, que é o bevacizumab, que é um medicamento injetável usado para tratar câncer de mama, pulmão, ovários e câncer renal. Essas são as nossas referências.